Olá, estamos no mais um episódio do nosso Wikicast e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para as nossas organizações. Hoje nós vamos discursar um pouquinho sobre a cibersegurança. Para esse assunto, que eu não sei discursar, nós trouxemos alguns convidados que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então hoje conosco nós temos o Sidney e o Caco, que é do nosso parceiro, a SkyOne, parceiro nosso já há muitos anos, e eles vão se apresentar e falar um pouquinho para nós sobre esse tema. Olá, Caco, olá, Sidney, se apresentem, falem sobre a SkyOne, por favor, fiquem à vontade. Tudo bem, obrigado por esse convite, por estar aqui. Eu sou o Sidney Rocha, eu sou Head de Serviços de Engenharia de Soluções na SkyOne. Vou deixar o Caco se apresentar, a gente fala um pouquinho da SkyOne aqui para vocês também. Cara, obrigado pelo convite. Conhecido como Caco, hoje eu sou gerente de desenvolvimento de novos negócios, atuo no time do Sidney e a gente vai bater esse papo aí falando um pouco sobre cyber. Legal. Explica pra gente um pouquinho sobre a SkyOne primeiro. Legal, vamos falar um pouquinho. Bom, a SkyOne é uma empresa brasileira, tá? Estamos aí com mais de 500 colaboradores, presente em mais de 25 países e temos mais de 20 mil clientes no nosso portfólio, né? Entre eles, vocês aí que estão com a gente há bastante tempo. A SkyOne tem fundos de investimento, né? Nós temos 3 grandes fundos de investimento, um deles é a Investec, a InovaBra, que é um fundo gerido pelo Bradesco, e também a Bwater, que é um fundo internacional, né? Então, a SkyOne, ela tem uma plataforma única de serviços respaldado por 3 grandes pilares, né? Que a gente fala do pilar de cloud, né? Um pilar super importante aí para os sistemas, né, de todas as empresas, para estabilidade e escalabilidade dos sistemas. A SkyOne também tem um pilar muito forte de dados, tá? Quando a gente fala de dados, tem 2 vertentes, né? Um pilar de data warehouse e um pilar de integração de sistemas, e tudo isso respaldado por um pilar de segurança, né, de cibersegurança, que acho que hoje é o nosso tema da nosso foco, tá bom? Isso aí. Então esse é um pouquinho da SkyOne. Legal. Bom, primeiro de tudo, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais para nós a importância da cibersegurança, né? Nós estamos vivendo num mundo, né, num modelo agora de negócios que é uma visão que eu sempre falo para os nossos clientes. Não vale mais a pena as empresas terem um departamento de TI com aqueles servidores enormes, enfim, tem que ter um time para aquilo, estrutura. Não vale mais, eu acho que não compensa mais. A nuvem hoje é o grande pulo do gato para esse negócio, né? Para essa solução, né? E a SkyOne se sobressai nesse segmento. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre esse tema, sobre a importância da cibersegurança e a nuvem. Bom, então, Carla, para a gente falar um pouquinho da cibersegurança, né? A cibersegurança é a prática do dia a dia para que você possa proteger suas redes, seus sistemas, seus programas contra diversos tipos de ataques digitais, né? E o que esses ataques querem no final do dia, né? Eles querem acessar, alterar, de alguma forma, interromper processos normais de negócios, eles querem extorquir um dinheiro de alguém ou até mesmo atrapalhar ou roubar dados sensíveis daquelas pessoas, né? E aí, quando a gente fala de ameaças, quais são as ameaças mais comuns hoje em dia, né? Então a gente tem uma ameaça muito importante que é o phishing. O que é o phishing? É quando alguém mal intencionado se passa por uma entidade idônea e ele vai tentar roubar ali um dado de um cartão de crédito, uma senha de um usuário, né? A gente tem um outro tipo de ameaça que a gente chama de malware, né? Que se a gente for pensar, o malware é o malicious software, é uma abreviação ali. Então ele é um mal, ele é um vírus, né? Ele pode ser um worm, ele pode ser ali o que a gente chama de um Trojan, que é o famoso cavalo de Troia, que a gente já ouviu falar. E o que eles vão fazer? Eles vão ali danificar ou eles vão desativar algum sistema que você tem ali, né? A gente tem o famoso ransomware. O que é o ransomware? Quando você criptografa o dado de uma pessoa, de um colaborador, e depois você vai pedir um resgate para que você possa reativar aquele acesso daquele usuário, né? Tem o que a gente chama de um ataque distribuído de negação de serviço. É quando a gente faz uma sobrecarga num determinado sistema e torna ele inoperante, eu tiro aquele serviço do ar.
Ou ainda quando a gente fala de um ataque de engenharia social. O que é o ataque de engenharia social? A gente começa a manipular psicologicamente ali uma pessoa para que ela nos conceda um acesso, para que ela nos passe ali uma informação que de repente ela não poderia passar. Mas como eu estou manipulando aquela pessoa, ela não sabe direito o que está acontecendo. Então eu acho que falando um pouquinho de cyber, falando um pouquinho dessas ameaças, isso é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? E isso não difere, respondendo ao que você perguntou, vamos falar um pouquinho de nuvem. A nuvem, apesar dela ter uma infraestrutura muito robusta e a SkyOne implementar isso, outras camadas de cyber para protegê-la, a gente nunca vai poder dizer que uma nuvem ela é 100% segura. Ela tem uma série de benefícios, mas quando a gente fala de cyber, a gente nunca pode falar e garantir que você tem 100% de segurança. Perfeito. O Caco, aí também a gente cai numa comparação, né? Eu acho que hoje em dia, não falando de grandes corporações, mas das menores, é muito mais complicado você ter toda essa segurança dentro de casa do que na nuvem, né? Sem dúvida. Porque requer muito mais empenho, né? Muito mais trabalho, custo também, né? Para você conseguir manter, né? Aí a nuvem acaba sendo realmente o melhor caminho em todos os lados, Sem né? dúvida. Bom, meninos, na visão de vocês, qual que é a importância da cibersegurança para as empresas menores? A gente está falando de empresas pequenininhas, ali de médio e pequeno porte. Eu acho que ela no geral, Carla, ela é importante para empresas de todos os tamanhos. Sim. Mas quando a gente fala de empresas menores, né, eu vou listar, acho que 3 principais motivos que uma empresa menor ela precisa investir em cibersegurança, né, já pegando o gancho aqui para empresas maiores também. Tá. Mas, primeiro motivo, né, a gente está falando aqui de reputação. Então, qualquer empresa de qualquer tamanho, ela precisa zelar pela reputação. Um ataque de cibersegurança, ela pode, assim, destruir a imagem de uma empresa, né, que está começando, querendo escalar para novos clientes, né, e de uma empresa maior, ela pode até estar na bolsa de valores, a reputação vai lá embaixo, né? Uma empresa maior, a fidelidade dos seus clientes. Sim. Então, esse é um ponto super importante, né? Para empresas menores, o principal deles ainda é a questão de continuidade de negócio, que é o segundo motivo. Dependendo do ataque, como o Caco bem comentou, o vírus, o ataque, ele não quer só bloquear os seus dados. Muitas vezes ele quer destruir. Para uma empresa menor, pode simplesmente acabar com o negócio dela. É muito sério isso, é muito forte isso, mas pode não ter uma continuidade, né? Se a empresa não está preparada com sistemas de backup, processos e segurança mínima para ela recuperar o ambiente em um caso de ataque mais sério, pode não ter uma continuidade de negócio. Verdade. Tá? E o terceiro ponto é a responsabilidade que as empresas têm, independente do tamanho dela, que é a responsabilidade dos dados que ela está na base de dados dela, né? Nós somos responsáveis pelas informações que estão lá dos nossos clientes, as informações dos nossos parceiros, né? A informação dos nossos funcionários. São dados, pegaria a LGPD, que a gente vai comentar um pouquinho mais. Ia comentar depois, com você, já caímos dentro da LGPD, já cai né? para a LGPD, onde você pode ter processo por um vazamento de dados de determinado funcionário, um determinado parceiro, um determinado cliente. Então, são 3 principais motivos que a empresa de qualquer tamanho, ela precisa pensar em cibersegurança. Verdade. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, indo aí para nossas atualidades, né? A gente tem agora as revoluções da IA, né? A gente está vivendo um momento revolucionário, né? A gente estava até comentando um dia desses aqui com o nosso time que a galera não precisa nem saber escrever mais, né? Porque você joga lá na IA e transcreve para você, né? Com acentuação, tudo bonitinho, né? Quando a gente fala da IA e a segurança? Legal, ótimo ponto. Eu adoro esse tema, fico super empolgado com esse tema. Mas é um tema que também requer olhar para a segurança, tá? Mas é um tema super importante porque as empresas elas não podem ter medo. Eu não acho que é uma hype, como algumas pessoas comentam, acho que veio para ficar. Então, quando a gente fala de IA, a gente tem que aproveitar muito bem os benefícios que a IA traz, né? Porque a IA ela vai te trazer mais produtividade em todos os aspectos, né? Ela vai direcionar para que você tenha uma empresa mais competitiva e que você possa acompanhar o mercado. Em compensação, você precisa estar respaldado disso em relação aos eventos de segurança que ela tem, tá? Então, por exemplo,
No final do ano passado, o Gartner trouxe um conceito, ele é chamado de ITRISAN, né? O que é esse conceito, né? ITRISAN, ele vem de Trust, Risk and Security Management. Então, esse conceito ele vem para falar de gerenciamento de confiança, risco e segurança em inteligência artificial. Ele é um conceito, pode até parecer um pouco abstrato, mas ele é para que as empresas elas olhem para a segurança, elas tenham pauta a respeito de segurança em IA, né? Se você já tem, por exemplo, um comitê de segurança na sua empresa, você precisa inserir o assunto IA dentro do teu contexto. E mais do que isso, acho que o ponto fundamental de tudo isso, né? Quando a gente fala de IA, não existe IA sem dados. E esse conceito de confiança e segurança em cibersegurança, o que ele traz? Para que a gente comece a olhar para a qualidade dos nossos dados, né? Para a qualidade e para a confiança desses dados. É super importante isso estar em pauta, porque além de um vazamento, você precisa entender o seguinte, esses dados que a gente está fornecendo são seguros? Você comentou, a gente estava comentando mais cedo, né, que muitas empresas estão usando, por exemplo, para transcrição, então muitas empresas que estão usando para, foi para uma reunião, eu quero tirar um resumo da reunião. Isso é ótimo, isso melhora a produtividade. Eu adoro. A ideia não é deixar de usar, mas é usar com consciência. Sim. Por quê? Uma vez que essa ferramenta que você está usando, de repente, ela está trazendo um benefício para você, mas ela também pode estar expondo um dado sensível de uma reunião estratégica que você tenha, e de repente ela está expondo isso para o mercado, para a internet. Então, quando se fala de IA, tem que estar em pauta que esse assunto ele esteja respaldado com medidas de segurança, tá? A gente não pode deixar de usar os benefícios, mas sempre ter um olhar para a segurança, em especial aos dados. Seja os dados que nós estamos fornecendo para uma ferramenta nossa de IA, seja os dados que a IA está trazendo de fora para a nossa visão, tá? Para a nossa produtividade. Então esse tema é super importante, vale falar bastante de IA, vale falar bastante sobre a produtividade que ela tem, mas nós não podemos deixar de ter um olhar de cibersegurança em cima de IA. Isso é super interessante, né? Porque assim, eu acho que lá na Sky deve ser um cenário muito parecido com a gente, né? A gente tem aqui um banco de histórico de atendimento de 30 anos, né? A nossa ferramenta é a mesma desde a nossa origem, então a gente vem melhorando a ferramenta, mas o dado vai se mantendo ali, né? A gente sempre fala aqui para nossa galera que não tem nada que alguém possa perguntar hoje que já não tenha perguntado em algum momento, porque tá lá, tá gravado, né? Só que a nossa capacidade de processar esses dados são muito lentas, né? Então a gente vai pegar lá, eu quero falar sobre, sei lá, alguém perguntou sobre uma coisa tal, eu vou colocar lá e vai vir 5.000 respostas. Até eu ler 5.000 respostas, terminou 5 dias. Aí você joga lá na IA e ele te responde em 2 segundos, 2 segundos. 2 segundos. Mas 2 olhares, realmente, como você citou, né? Um olhar de tipo, perfeito, veio aqui em 2 segundos, e o outro olhar de, putz, ele armazenou tudo aquilo ali tem que ter uma lá questão de dentro viés do seu dado, né? Porque ela vai aprender conforme a sua informação. Sim. Então, se a sua informação está enviesada para um determinado assunto, é a informação que ela vai te dar. E ela tem o poder de replicar isso diversas vezes. Então, exatamente. Esse é o ponto que é o ponto de atenção aí. Qualidade dos dados. Perfeito. Principal ponto. Perfeito. A gente vai ter que fazer um outro podcast episódio só falar desse tema, entendeu? Só de A. Bom, bora lá. Voltando para a cibersegurança, né? Quais que são os primeiros passos para uma empresa estabelecer uma estratégia de cibersegurança? Seja no cenário que for, dentro de um cloud, né, dentro de um SaaS, de nuvem, ou até dentro dos seus próprios servidores. Qual que é os primeiros passos que vocês indicam? Legal. Eu vou aqui brincar que não existe uma receita de bolo, tá? Cada um pode entender que seguir por este caminho é melhor do que o outro, mas eu acho que assim, o primeiro ponto quais são os riscos que eu tenho dentro da minha empresa, né? Então, eu acho que avaliar quais são os riscos. Aí, uma vez avaliando esses riscos, pensar em que sentido. Quais são os dados valiosos que eu tenho, quais são os ativos valiosos que eu tenho dentro de casa que eu preciso proteger e quais são as principais ameaças que eu enxergo ao meu negócio. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Se a gente for colocando ali em pontos, em segundo lugar, o que a gente faria, né?
quais são as medidas, quais são as ferramentas que eu preciso usar para começar a proteger esses dados, esses ativos valiosos? Acho que esse é o ponto 2. Ponto 3. Quais são os controles, quais são as ferramentas que eu vou começar a utilizar dentro da minha empresa? Eu vou usar um firewall, eu vou usar um antivírus de próxima geração, eu vou trabalhar uma criptografia, né? Quais outras ferramentas a gente tem que olhar para garantir que a gente começa a ter ali camadas diferentes de segurança que me ajudam nessa proteção, né? Um ponto muito importante, como é que eu treino e capacito os meus colaboradores? Como é que eu ensino para eles o que é o básico de um ataque cibernético? Quais são os ataques cibernéticos mais comuns? Fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando a postura, né, o conhecimento desses meus colaboradores e, em contrapartida, a gente espera que eles tenham ali uma menor tendência a cair em futuros problemas, quaisquer que sejam, mas que possam, né, criar algum problema para a minha empresa. Eu acho que um outro ponto é a gente criar o quê? Um plano de incidente, né? A gente nunca sabe quando que a gente vai ter algum tipo de incidente e se ele acontecer, quais são os passos que eu preciso seguir e tendo um plano bem detalhado, a gente consegue lidar muito bem com isso e ser muito mais ágil na hora que ele acontece. E por último, eu acho que fazer um monitoramento de tudo aquilo que a gente tem de sistema e ficar atento sempre para quê? Para que esses sistemas eles nos alertem caso a gente tenha algum tipo de ameaça ali em tempo real e com isso a gente consegue ser mais ágil e correr um menor risco ou causar um menor risco para o nosso negócio. Acho que esses são passos importantes que a gente tem que prestar atenção aí. Os principais ali, né? Para começar. Para a gente, eu acho que são pontos importantes para a gente levar em consideração. É importante também dentro desse cenário, né, Caco, as pessoas também entenderem que a gente precisa, na questão da cibersegurança, perder aquele negocinho que todo brasileiro tem que acontece com o vizinho e nunca vai acontecer comigo, né? É muito comum. Porque a gente vê, não digo nas grandes, porque as grandes geralmente têm uma estrutura maior e um pouco mais solidificada, né? Um pouquinho mais pensada. Mas os pequenininhos, principalmente quando começa a entrar em ascensão, né? Pega ali os unicórnios, que começa bem pequenininho, daqui a pouco ele tá ascendendo. É tipo assim, a visão do gestor sempre tá no negócio e essas coisinhas vão ficando, né? Porque, tipo, acontece na casa do vizinho, mas não acontece na minha. E esse é um erro, né? Acho que um dos principais erros, né? A gente ouve muito essa objeção quando a gente fala com os clientes do tipo assim, eu não sou parâmetro para nenhum atacante. Né? E o que a gente vê hoje é que não existe empresa pequena, média ou grande. O atacante, ele tá ali para conseguir fazer o trabalho dele e ganhar dinheiro em cima de qualquer vulnerabilidade que ele encontre. Exatamente. Né? Perfeito. Esses dias, complementando o Caco, né, a gente teve um evento, né, na semana passada, né, o mundo aí presenciou o evento da CrowdStrike, né, não foi um evento de ataque cibernético, né, foi um evento de atualização que afetou ali o sistema operacional do Windows. Isso teve um ponto muito importante ali, né, para o mundo inteiro, né, onde empresas, hospitais, aeroportos ficaram fora, né, então é um ponto crítico, né. Aqui no Brasil, muitas empresas também foram afetadas. E quais empresas sofreram menos a consequência disso? Justamente isso que o Caco estava trazendo, né, empresas que estavam mais preparadas com backup, processos, plano de contingência, né? Então a gente nunca está preparado, nunca sabe quando vai acontecer, mas a gente precisa estar minimamente preparado para minimizar esse tipo de dano, né? de ocorrência. Tá? E você sabe que vocês tocaram num assunto também que geralmente as pessoas não vinculam, mas eu acho importante a gente deixar uma pitadinha aqui também. Às vezes se separa as inteligências, né, as questões de cibersegurança, tal, tudo dos processos, mas elas não podem ser separadas, né? Porque num ataque ou numa situação, a minha equipe tem que estar pronta para trabalhar com aquilo. E isso é processo. Com certeza, literalmente. Com certeza. Né? Mas costuma se isolar, né? Os processos é como se faz tal coisa e isso aqui não tem nada a ver com um time, isso aqui tem a ver com, vamos olhar na linguagem bem simples, com TI. O TI que tem que se virar aqui com a cibersegurança, mas não é bem por aí, né? Porque as coisas elas se convergem, né?
Com certeza, a gente está falando de negócio. Né? A gente não está falando só de tecnologia. A tecnologia é um meio e a cibersegurança ela vem para garantir a continuidade no teu negócio. Exatamente, perfeito, perfeito. E aí, falando agora sobre nuvem, falando sobre cloud, eu gosto de usar nuvem porque fica mais simples, tá? Claro, tá bom. Então, falando sobre nuvem, falando sobre SaaS, sobre cloud, qual que é a garantia que esse cenário, né, que esse modelo de negócio dá para aqueles que são menorzinhos, sabe? Mais ou menos aquilo que a gente estava falando no começo. O cara não tem estrutura para ter dentro da empresa dele, dentro do negócio dele, um departamento voltado para isso, ou uma estrutura voltada para isso. E aí a gente sabe que os grandes provedores já têm isso pronto. Então, qual é a vantagem da pessoa optar por usar um cenário que já está montado praticamente, vamos dizer assim? Eu costumo dizer que assim, né, apesar da unidade de negócio cibersegurança existir há 3 anos dentro da SkyOne, a gente pensa cibersegurança desde o dia 1. Por que eu estou falando isso, né? Porque hoje, o que a gente faz? A gente usa uma infraestrutura dos cloud providers, que são infraestruturas bastante robustas, né, com certificações reconhecidas mundialmente, mas por que eu falei que desde o dia 1? Porque a gente implementou uma série de camadas de segurança para amplificar essas barreiras que nós poderíamos criar para dificultar acessos de hackers, terceiros, robôs, né? E então o que a gente faz? A gente incrementou algumas camadas. Então vou dar um exemplo aqui, né? A camada de criptografia. A gente precisa garantir que todos os dados armazenados ou transitados, eles estão ali, todos eles criptografados. Se alguém de alguma forma acessar a nossa rede, ele não vai conseguir fazer uma leitura daqueles dados, né? A gente usa um múltiplo fator de autenticação, que é uma camada extra para validar a identidade daquele usuário antes de conceder um acesso para uma aplicação, para um sistema, para um serviço, né? Eu tenho ali o que a gente chama de uma camada de proteção contra ataques de força bruta, né? Então, são pessoas que tentam acessar os ambientes da SkyOne a todo instante, tentando adivinhar qual é a senha. A gente tem a parte de monitoramento, tem a parte de backup que o Sidney comentou, né? Quantas empresas que nós auxiliamos, né, que nos ligaram e disseram assim, olha, eu preciso voltar um backup. A gente estava conversando agora há pouco antes de começar aqui, né? Então, assim, você ter práticas que permitam que você teste aquele backup, né, de uma forma recorrente, isso é muito importante. Por quê? Se você não faz esses testes com recorrência, a hora que você precisa utilizar, pode ser que aquele backup esteja inutilizado, ou que aquele backup não funcione. Então a gente tem essa preocupação para quê? Para que aquele backup ele funcione, né? A gente tem outras tantas soluções que a gente incorpora, a parte de login e senha, né? Toda a parte de reCAPTCHA. Então são várias soluções. Você trouxe, né? Poxa, essas empresas menores, eu diria que assim, para nós na SkyOne não importa o tamanho da empresa. Ela pode ser pequena, ela pode ser média, ela pode ser grande. Para a gente garantir um acesso seguro, a gente precisa entregar tudo isso, né? E a gente sabe que como não existe 100% de segurança, talvez isso ainda não seja 100% suficiente, mas a gente garante que a gente vai dar bastante trabalho para quem tentar acessar. Por quê? Porque a gente está criando sempre camadas, né? A gente tem uma série de comitês de cibersegurança dentro da Sky. E acho que só para terminar, a gente precisa ter um monitoramento contínuo de todos esses sistemas. Porque, novamente, se acontecer alguma coisa, se aparecer alguma coisa dentro dos nossos sistemas, da nossa rede, a gente tem que estar pronto para identificar, para a gente intervir. E como é que a gente faz isso? Na frente de todos os servidores da SkyOne, a gente tem uma solução anti-malware. Não importa que ele está na nuvem, essa solução anti-malware vai nos ajudar a identificar e mitigar qualquer risco que possa tentar atacar ali os nossos servidores. Então é um pouquinho dessas soluções que a gente entrega para esses mais de 20 mil clientes que o Sidney comentou. Perfeito, né, Caco? Porque aí tá o grande pulo, né? É o que é tão difícil para quem é pequeno e que já vai estar incorporado, porque como você disse, desde que o cliente entra nesse ambiente de cloud, não importa mais o tamanho dele, né? A estrutura é a mesma. Exato. A mesma que o menorzinho e que o gigante vão usar, a estrutura é a mesma. Tudo que foi desenvolvido para segurança de um atende a todos, né? Eu acho que aí tá a maior grande vantagem
das soluções estarem num ambiente seguro, né? O ambiente, é claro, a gente sabe que não é 100% seguro, porque não existe, né, um 100% seguro, mas é 100% do que nós podemos fazer nesse momento. Talvez amanhã se crie uma rotina nova e aí vai, né? Mas eu acho que aí tá o grande negócio. Aqui nós costumamos dizer, os clientes sempre perguntam, né, mas pode ser no meu servidor ou pode ser no seu servidor? Eu costumo dizer, olha, eu acho que o seu servidor vai morrer, porque não é mais viável, mas enfim, né? Se você tem todas as medidas que são necessárias, pode ser no seu. Mas a velocidade que a estrutura do cloud hoje se movimenta em relação à proteção de dados é muito mais rápida do que a estrutura de uma empresa separadinha, né? Pequena, tendo que trabalhar ali com a sua segurança de dados separada, né? E isso eu acho que não se compara. Eu acho que nem no tamanho do negócio não se compara. Com certeza, até para acompanhar, para que essa empresa seja mais competitiva, para que ela consiga acompanhar a velocidade que o mercado está exigindo, se ela se mantiver numa infraestrutura totalmente em casa, totalmente arcaica, ela não conseguir se atualizar, Exatamente. ela não vai conseguir acompanhar o mercado, não vai conseguir acompanhar a exigência, né, dos nossos clientes, né, dos clientes que ela tem. Então, isso não é só uma questão... eu vou para cloud por ir para cloud. É os benefícios Exatamente. que você tem em volta disso, a alta disponibilidade, a performance do teu ambiente, as camadas de segurança que o Caco comentou. Então, tem tudo isso em volta para garantir que o seu negócio vai bem. Exatamente. E eu acho que aí é o grande pulo, né? E a questão da segurança vai se tornando cada vez mais relevante nessa análise, né? Com certeza. Cada vez mais relevante. Bom, estamos quase finalizando, não vou mais perturbar vocês. Quais são os conselhos que vocês dariam para as empresas que estão começando a investir em cibersegurança? Acho que o primeiro ponto é entender que os riscos de segurança, ela precisa fazer uma análise dentro de casa para entender que tudo que ela tem em relação aos dados, ao sistema, eles estão suscetíveis a erros, a falhas e a eventos de cibersegurança, a ataques, né? Então, primeiro ter esse olhar crítico, tá? Super importante, não deixar, vamos fazendo, deixar isso para depois, porque isso depois pode ser tarde demais, esse investimento. Todo investimento de segurança, ele é super relevante, tá? Não encarar isso como um custo, isso não vai trazer benefício, pelo contrário, né? A gente já falou diversos aspectos aqui que respaldam que o investimento de segurança é super assertivo, né? Eu diria que é o melhor investimento que você pode fazer em relação à tua infraestrutura, né? Que ela esteja em cloud, que você esteja acessando uma boa plataforma com dados, que você esteja olhando para tudo isso numa visão de cibersegurança, é super importante, tá? Então comece pequeno, mas comece o investimento em cibersegurança. Sim. E por último, conte com um parceiro especializado. Se não é o teu negócio fazer cibersegurança, conte com aqueles que conhecem e que podem te prover cibersegurança com qualidade, com eficiência e com um bom custo-benefício. Tá? Acho que esse é o grande ponto. Não deixe para depois. Acho que é o pulo do gato. Acho que é o pulo do gato. Não deixa para depois. E aí também tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando a gente está nas nossas reuniões aqui internas, é que tira a visão que é custo, né? Não é custo, é investimento. É investimento. É investimento, se né? Se a gente pensar quanto que um ataque cibernético pode vai te trazer custar de dano e vai te custar, a gente consegue traduzir esse viés para que passe a ser um investimento que a empresa faz. Exatamente. Acho que a pergunta que ela pode se fazer é quanto vale o meu negócio? É isso, perfeito. Esse é o grande ponto. E aí é o investimento para manter o meu negócio, para manter né? o negócio Exatamente. Quanto vai me custar ficar fora do ar, né? Se a gente pegar só um dado importante, uma empresa para conseguir botar o seu negócio no ar de novo depois de um ataque bem sucedido, um ataque de ransomware ou um ataque destrutivo, pode levar até 22 dias. Né? Ficar 22 dias fora do ar, sem operar, sem emitir uma nota fiscal, quanto que isso vai custar para a empresa? Será que seu fluxo de caixa mantém, né? Sua Será que seu capital de giro, né? Sua reputação é suficiente, né? Exato. Então aí a gente começa a mostrar que a cibersegurança ela não é um custo, ela é um investimento, né? Perfeito, meninos. Eu acho que foi ótimo o nosso bate-papo, para mim super esclarecedor. De novo, obrigada por terem vindo, por terem aceitado o meu convite. Obrigada a SkyOne por estar junto conosco
nessa nova jornada. Teremos vários outros assuntos, mas já anotei aqui a IA para a gente tocar um pouquinho sobre esse, que é um tema que eu também gosto muito. Caco, obrigada. Sidney, muito obrigada. E até o próximo. Obrigado. Obrigada, até o próximo.